Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje, para nossa reflexão, vamos nos utilizar de um versículo da carta do apóstolo Tiago, uma carta que traz reflexões tão importantes, tão profundas e que muitas vezes é desconhecida de muitos de nós cristãos, espíritas, mas que hoje, com as ferramentas que o Espiritismo nos traz, de um estudo mais aprofundado, nós podemos acessar buscando extrair dela o máximo de conteúdo moral, de aprendizado para a nossa jornada. O versículo a que me refiro encontra-se no capítulo 1, versículo 12, quando Tiago nos diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Interessante essa fala de Tiago. O primeiro ponto a destacar aqui é que a fala, ou a palavra provação, nem sempre é traduzida no texto como provação. Em alguns outros textos ou traduções, ela é traduzida como tentação. Mas aqui nós vamos nos fixar no sentido em comum de ambas. A provação ou a tentação como aquilo que nos desafia, como aquilo que vai acessar em nós pontos de fragilidade do passado e que agora precisam ser verificados se de fato têm sido consolidados, se de fato temos renovado a nossa personalidade nesse aspecto que será provado. Por isso, dirá Tiago, ao contrário do que muitas vezes pensamos, que aquele indivíduo que sofre a provação, que sofre a tentação, é bem-aventurado. Não pelo fato de sofrer apenas a provação, mas sim quando ele já entende, já compreende, o acolhe no seu coração aquela provação, aquela tentação como um recurso de aprendizado, um recurso de testemunho para ele demonstrar para si mesmo, para sua consciência, para as leis divinas, que ele de fato tem se superado naquele aspecto que outrora, no passado, lhe foi uma fonte de queda. Então veja que interessante como isso muda a nossa perspectiva. Quantas vezes, embora não falemos, mas quantas vezes ainda não pensamos ou almejamos uma vida de tranquilidade, isenta de dificuldades, isenta de tantas provações. Mas nos esquecemos com frequência dos benefícios das provações, do quanto nós amadurecemos, ou do quanto nós crescemos quando passamos por esses momentos de dificuldade. Ou quando passamos por tentações, como nós passamos a nos conhecer melhor quando somos tentados. Porque a tentação é um espelho que, na verdade, você consegue ou te permite enxergar aqueles pontos da sua personalidade que são mais frágeis e que precisam, portanto, de mais atenção. Aquele homem ou indivíduo que consegue identificar essas tentações e trabalhar nelas, né? Investir mais força, mais empenho, mais energia, mais disciplina naquele aspecto, está, na verdade, a partir daquele obstáculo crescendo. E aquele obstáculo, portanto, passa a ser um auxiliar e não um adversário. Passa a ser um estímulo e não algo que te impeça de avançar. É uma questão de perspectivas, é uma questão de renovação do olhar. É o que Tiago está nos convidando a fazer. Bem-aventurado aquele que sofre com paciência a provação ou a tentação. Então, acolher a experiência com paciência, dando tempo ao tempo para que ele possa fazer o seu trabalho, mantendo-nos firmes no sentido de não cedermos, de não desistirmos, de não desanimarmos, mas também com a consciência de que tudo isso demanda tempo, é um processo de renovação, às vezes de hábitos milenares, às vezes de posturas adotadas em muitas e muitas encarnações. Então tudo isso precisa de tempo para maturar dentro de nós. A questão é que muitas vezes nós perdemos, sobretudo nos tempos modernos, né, da era da velocidade, nós perdemos essa capacidade de lidar com o processo das coisas. Então chega a aprovação, a gente quer resolver ela da noite para o dia. A gente quer que essa dor ou dificuldade suma da noite para o dia. E a gente não dá tempo para que ela faça em nós
o que é imprescindível que seja feito, a renovação tão necessária. É preciso aprender a recuperar esse senso de processo, de dar tempo ao tempo, de dar às coisas ou às circunstâncias da vida a oportunidade de nos transformar. A gente está, de certo modo, viciado nessas fugas. Então chega a dor, eu quero logo um remédio que tira a dor e não quero pensar mais sobre isso. Não quero pensar nas causas, não quero identificar os porquês e assim eu vou empurrando isso sem perceber que eu vou apenas agravando o processo. Não adianta mascarar, não adianta tomar uma anestesia e acreditar que isso resolveu o problema. É preciso identificar de frente, encarar de frente o que aquela provação, aquela tentação está nos dizendo. Olha, esse ponto aqui precisa ser analisado, esse ponto aqui precisa ser refletido. Então é isso que Tiago está dizendo. Por isso, sofre com paciência, porque não adianta sofrer também com ansiedade, querendo se livrar rápido daquilo sem aprender ou sem se abrir para entender a mensagem implícita que a vida nos traz através daquela circunstância. Então, sofrer com paciência a provação. Por quê? Diz ele, complementando, quando provado, ou seja, se a gente encara de frente a situação, se propõe a enxergar o que ela quer nos dizer, a transformar isso e a amadurecer, a desenvolver o nosso espírito, nós vamos receber a coroa da vida. É o que ele diz aqui. Quando provado, receberá do Senhor a coroa da vida. Ora, o que é essa coroa da vida? Obviamente que não é um ganho material, um ganho da personalidade transitória. Essa é legitimamente a coroa que cada um de nós deve almejar e deve aguardar. A coroa do Espírito, isto é, das conquistas morais e espirituais que conseguimos a partir das lutas da vida. As conquistas em sabedoria, as conquistas em virtude, humildade, paciência, resignação, amor, perdão. Isso tudo são, vamos dizer, as pérolas, as joias que ornamentam a coroa da vida, a condição de um espírito cada vez mais evoluído, cada vez mais desmaterializado, portanto, cada vez mais puro, purificado, alcançando um dia, como Jesus já alcançou, a condição de um espírito puro, um espírito que já detém plenamente essa coroa da vida em seu máximo esplendor. Nós vamos aos poucos agregando a essa coroa da vida as joias. Cada virtude conquistada e desenvolvida é uma nova joia que vai sendo agregada à coroa da vida. Mas o que nos propicia isso? As provações. Afinal de contas, sabemos como se produzem na natureza as joias ou as pedras preciosas, senão por uma imensa pressão ao longo, no decurso de muitos e muitos séculos. É assim que se formam os diamantes, os rubis, as esmeraldas, por meio desse processo de choque, de pressão, de dificuldade. Assim também quando dizemos a respeito do espírito imortal. Suas virtudes são forjadas como pedras preciosas pela pressão das provações com o auxílio dos séculos e dos milênios. Então é isso que Tiago está dizendo. Renovemos a nossa visão para as dificuldades da vida. Busquemos amadurecer o nosso olhar e enxergar o que de proveitoso aquilo nos proporciona. Sem elas, estaremos incapacitados ou impossibilitados de alcançar essa coroa da vida. Essa coroa da vida que representa também todos os atributos e tudo aquilo que um espírito mais aperfeiçoado experimenta. Felicidade, harmonia, paz, alegria. Mas quando falamos desses conceitos, falamos de maneira real, não a felicidade ilusória que muitas vezes acreditamos. Achamos que a felicidade são as conquistas materiais e tudo mais, mas isso passa. Estamos falando de uma felicidade e de uma paz duradouras, efetivas, que permanecem. Essas
não alcançaremos enquanto não formos provados e trabalhados em todos os aspectos da nossa personalidade, desbastando o ego, o egoísmo, na construção do eu divino, o diamante ou a pedra preciosa que todos somos em potencial. É isso que Tiago está falando. A importância da aprovação como recurso que o Senhor nos confere para a conquista desses tesouros maiores da alma. Então, meditemos como nós temos encarado na nossa vida as provas. Temos pedido apenas a Jesus que nos afaste delas ou que afaste elas de nós? Ou temos pedido a Jesus que nos ajude a enxergar o que elas querem nos demonstrar? O que elas querem nos conceder? Quais os presentes, as pedras preciosas que elas trazem implicitamente, que elas trazem no verso da aprovação? É preciso aprender a ler no verso da aprovação. Às vezes a gente fica fixado apenas na frente, no frontispício, e esquecemos de ler no verso de cada dificuldade o tesouro, a poesia que ela traz ali implícita. Então, é preciso fazer essa análise porque não nos forraremos às provações. Enquanto fugirmos de encará-las de frente, continuaremos sofrendo as consequências das nossas imperfeições. E o único papel, o papel fundamental delas, não é nos fazer sofrer no sentido de nos punir, não. O papel delas é nos despertar, nos burilar para novos patamares de vida, de compreensão, de desenvolvimento do nosso espírito, naturalmente, experimentando com isso as consequências benéficas dessa ascensão. Cada vez mais paz, cada vez mais harmonia, cada vez mais felicidade real, cada vez mais sabedoria. Essa a coroa da vida que as provas, quando suportadas com paciência, nos proporcionam. Alinhemos, portanto, diante de cada dificuldade, o nosso trabalho, aquilo que está ao nosso alcance, com a paciência, dando ao tempo o tempo para que ele possa fazer o que é necessário. Porque aquilo que é eterno, aquilo que realmente tem valor, o tempo só pode aperfeiçoar. Voltemos a valorizar o tempo como esse nosso companheiro de evolução e de crescimento, porque ele só vai respeitar efetivamente aquilo que ele também ajudar a construir. Em tempos de velocidade, dessa velocidade, sucessão alucinante de acontecimentos, é preciso voltar à natureza, voltar a meditar sobre as sementes, sobre os processos naturais para perceber que tudo que é construído de fato na lei divina o é com o auxílio do tempo. O tempo que nos propicia alcançar esses valores fundamentais do espírito. Então, reflitamos nisso e aproveitemos as provações nessa nova perspectiva como esses estímulos que a vida e o Senhor nos proporcionam de alcançarmos esse novo patamar. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.